Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias, lição 13 do quarto trimestre de 2017, a penúltima lição, a atualidade dos dons espirituais, lição 13, que está direcionada para o dia 24 de dezembro de 2017. O texto áudio, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Verdade aplicada: dom espiritual é capacitação especial e sobrenatural concedida à igreja para cumprir sua missão. Textos de referências: 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, versículo 7, versículo 11, e capítulo 12, versículo 31, e capítulo 14, versículo 12. Os dons espirituais fazem parte das bênçãos espirituais que a igreja tem recebido do Senhor. Efésios 1 e 3. O termo espirituais, no grego, é pneumáticos, com o significado de serem bênçãos transmitidas pelo Espírito Santo. A expressão, ou o vocábulo pneumáticos, tem o sentido pertinente a espirituais, porque pneumáticos é espírito. Nessa lição, nós vamos tratar acerca dos dons espirituais. A igreja foi dispensados 9 dons chamados dons do Espírito. E nós vamos tratar aqui sobre esses dons, os dons espirituais e a igreja. Na presente lição, refletiremos acerca dos dons espirituais, conhecendo o contexto histórico e eclesiástico da igreja na cidade de Corinto, pois isso contribuiria na compreensão da exposição do apóstolo Paulo nos capítulos 12 e 14 da primeira epístola aos Coríntios. Vamos ver o contexto em que vivia a igreja na cidade de Corinto, uma cidade atraente, e vamos ver a igreja que sofria influências do mal ali na cidade de Corinto, porém repleta de dons espirituais, e havia necessidade de uma administração quanto aos dons, uma correta interpretação e comportamento e postura diante desses dons. Nós vamos ver aqui: o evangelho chega em Corinto, características da igreja em Corinto e significado dos dons espirituais. No conteúdo da primeira parte, vamos ver aqui, no subponto 1, o evangelho chega em Corinto. Bom, a cidade de Corinto localizava entre os mares Egeu e Adriático. Era uma cidade portuária, sendo assim fortemente cosmopolita, famosa pelos jogos atléticos, teatros, santuários e o templo da deusa grega Afrodite. Certo autor descreveu Corinto como a feira da vaidade do mundo antigo, marcado pelo alcoolismo e imoralidade. A sabedoria mundana e grande degradação moral andavam lado a lado. Foi neste ambiente tão desafiador que o apóstolo Paulo chegou com a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus, Atos 18, versículos de 9 a 10. Então, a igreja foi plantada neste palco que sofria as influências do mal. Conforme vos disse já na introdução, ali aonde abundou o pecado, estava ali sendo plantada uma igreja, evidentemente que sofreria certas influências, as culturas da época. Era uma cidade portuária, uma cidade entre o mar Egeu e o Adriático, polarizava a atenção dos navegantes, era o palco onde se desenvolvia toda a idolatria da deusa Afrodite. Então é ali o berço da vaidade, e neste lugar foi fundada a igreja de Corinto.
Características da igreja em Corinto. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Assim aconteceu na cidade de Corinto. Ali estava a igreja estabelecida, igreja de Deus. 1 Coríntios 1:1. Membros santificados em Cristo Jesus. É o aspecto posicional da santificação. Enriquecidos em Cristo. Palavra e conhecimento. E nenhum dom faltava à igreja, 1 Coríntios 1:7, assinalando as características acima, é que Paulo inicia a primeira carta aos Coríntios. Outra característica dessa igreja era a prontidão em contribuir a favor dos mais necessitados, 2 Coríntios capítulo 9, versículo de 1 a 2. Contudo, era uma igreja local também marcada por divisões de inveja, imoralidade sexual, conduta indigna da celebração da ceia do Senhor, abuso no uso dos dons espirituais e desordem nos cultos, etc. Então, uma igreja recheada de problemas, apesar de ser uma igreja que foi agraciada com os dons espirituais, porém faltava alguma administração quanto ao uso dos dons espirituais. A Santa Ceia era mal celebrada, uma série de coisas que eram mal interpretadas e que precisavam ser corrigidas. Esta igreja de Corinto era caracterizada por várias falhas, mas ali estava o apóstolo Paulo para corrigir, mandar sua orientação através de duas cartas que ele mandou, a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta. 1 e 3, significado dos dons espirituais. Então, a expressão do grego que é traduzida para o dom é charisma, indica uma doação, um dom de graça, um benefício imerecido. Em 1 Coríntios capítulo 12 e outros textos, referem-se aos dons e habilidades distribuídas aos membros do corpo de Cristo pelo Espírito Santo. As expressões em 1 Coríntios 12, de 4 a 7, designam que estas manifestações do Espírito Santo são dádivas, logo não é algo que o ser humano consegue por recursos próprios, são expressões do poder divino, não de potencial ou talento humano, não depende do nosso mérito. Então, os dons espirituais eram dádivas de Deus, através do Espírito Santo, à igreja. Não era um mérito próprio, não era advindo de talentos individuais e coisas congênitas, mas vinha do Senhor, do Espírito Santo de Deus, e não depende do nosso mérito. Aqui na segunda parte, e o propósito dos dons. É interessante atentarmos para a íntima relação entre os propósitos dos dons e a igreja sendo apresentada na Bíblia como o corpo de Cristo, com sua unidade e diversidade. A Bíblia declara que Cristo é a cabeça da igreja e que a igreja é seu corpo, Efésios 1, 22 a 23. Então, nós vamos ver nesse ponto, através dos 3 subpontos, a igreja e o propósito dos dons. A unidade do corpo de Cristo, o propósito dos dons espirituais, o membro do corpo e seu papel no ministério dos dons. Vamos ver nesses 3 subpontos o conteúdo deste ponto 2. Então, a unidade do corpo de Cristo. O apóstolo escreve 1 Coríntios para, em outros assuntos, tratar a respeito da divisão na igreja. 1 Coríntios 1, de 11 a 12. Berkhoff pontua que, quanto à forma da igreja, vemos que ela era como o que estava à sua volta. Havia uma intelectualidade superficial combinada com um partidarismo que era a maldição inveterada da Grécia. Até o uso dos dons espirituais estava motivando vanglória. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai tratar disso, principalmente em 1 Coríntios capítulo 12 e até o capítulo 14. O Espírito Santo é um só. Ele atua na pessoa que foi regenerada no corpo de Cristo, a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 12 a 13. Então, a igreja é uma unidade do corpo de Cristo. Nós, os membros,
fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja e somos individualizados, porém formando todo uma unidade, apesar de termos aptidões e características individuais. Porém, os dons nos encaminham a uma unidade. O Espírito Santo de Deus é quem orienta a questão dos dons espirituais. E aqui nesta igreja nós vamos ver a intelectualidade superficial combinada com o partidarismo, que era a maldição inveterada da Grécia. Isso é uma postura grega, já está no sangue. E na nossa atualidade é uma realidade presente. A vaidade, a intelectualidade superficial, o partidarismo, as facções, são verdadeiras posições antagônicas à vontade do Espírito Santo de Deus. E em se tratando dos dons espirituais, o Espírito Santo é um só. Ele é que atua na pessoa que foi regenerada no corpo de Cristo, a igreja. Subponto 2, o propósito dos dons espirituais. O mesmo Espírito que atua na formação do corpo também se manifesta distribuindo dons aos membros, visando a edificação, o cuidado, a unidade, o aperfeiçoamento e a atenção de uns para com os outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 14 a 26, Romanos 12, de 4 a 8, Efésios 4, de 11 a 16. O apóstolo Pedro enfatiza em 1 Pedro 4, de 10 a 11, administre aos outros o dom como recebeu, visando o bem dos outros, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Assim, a concessão dos dons espirituais objetivo capacitar um membro do corpo de Cristo para que seja um instrumento que sirva para promover a edificação, o que for por bom para os demais membros e não para a própria exaltação ou auto-engrandecimento. Então, o propósito dos dons espirituais é para a edificação da igreja, para que a igreja possa ter ousadia de pregar o Evangelho e de bem anunciar as verdades de Cristo, fazer a obra do Senhor. Não é para promoção pessoais, promoções individuais, para nos promover a nós mesmos, auto-engrandecimento, não, mas é para o engrandecimento do nome glorioso de Jesus Cristo. 2.3, o membro do corpo e seu papel no ministério dos dons. O apóstolo Paulo, chamado por alguns de teólogo do Espírito, por seus muitos ensinos e menções acerca do Espírito Santo, atribui grande significância às manifestações espirituais, exortando que os membros do corpo não restringissem suas atuações, mas que buscassem ser abundantes. Efésios 4:30 e ainda 5:18 a 19, 1 Tessalonicenses 5:19 a 20. Nós temos aqui uma farta literatura bíblica sedimentando essas realidades. Contudo, também era bem consciente quanto à necessidade de evitar abusos ou exageros, Romanos 12:3, 1 Tessalonicenses 5:19 a 22, e de não esquecer da importância do discernimento, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 a 14 e 2 Tessalonicenses 2:2. Apesar de serem dádivas do Espírito Santo, como quer, 1 Coríntios 12:11, não significa que os membros do corpo devem permanecer inertes e indiferentes. Então, que o membro do corpo e seu papel no ministério dos dons. Este apóstolo aqui citado, que é o apóstolo Paulo, que foi tido como o teólogo do Espírito, que incentivava os dons espirituais nas igrejas, ele bem orienta quanto ao papel do membro do corpo no ministério dos dons. Precisamos ter a sapiência de bem administrar os dons. Não é como nós queremos de qualquer maneira. Não significa que os membros do corpo devem permanecer inertes, indiferentes. Não. Precisamos ser bem orientados. E o Espírito Santo que nos orienta. E o apóstolo Paulo é um grande incentivador disso e administrou ensinos importantíssimos às igrejas, mas especialmente à igreja de Corinto. Vamos aqui à terceira parte,
atualidade, abusos e esclarecimento. Neste último tópico, vamos refletir acerca da atualidade dos dons espirituais, os abusos e distorções quanto ao uso dos dons e outros esclarecimentos necessários, sempre tendo como referência as Sagradas Escrituras. Que Jesus, o Senhor da Igreja, 1 Coríntios 12:3, nos conceda pelo Espírito Santo testemunharmos a manifestação dos dons espirituais até sua volta. 1 Coríntios 1:7. Atualidade. Então, nós vamos nesse último ponto ver sobre a atualidade e os abusos e esclarecimentos sobre os dons espirituais. Será que os dons espirituais foram só para a época apostólica? Ou será que eles se estendem até a nossa época? Nós vamos ver nesses subpontos agora, 1, 2 e 3. A atualidade dos dons espirituais, no subponto 2, tratando os abusos no uso dos dons, e no subponto 3, outros esclarecimentos. Então, atualidade. Atualidade dos dons espirituais. Há os que defendem o cessacionismo. Aqui é um movimento que cria ou afirmava que as manifestações dos dons espirituais, principalmente os mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10, não estejam disponíveis para a igreja hoje, utilizando diversos argumentos como findou-se a era apostólica. Eles acham que foi só para a época apostólica, não são necessários, pois o mundo agora está convencido da verdade do cristianismo. É outra alegação: o cânon do Novo Testamento está completo. Com que base bíblica é possível afirmar que a manifestação dos dons espirituais cessou na igreja? Assim, considerando as Escrituras como referência, pois quem fala alto não somos nós e sim a Bíblia, pois não pode ser diferente, a prova a ser apresentada compete mais aos que negam do que aos que afirmam a atualidade dos dons, pois não há indicação no Novo Testamento acerca da intenção de Deus em retirar os dons. E nós temos aí o registro em Hebreus 13:8, Marcos 16:20, Mateus 28:20. O apóstolo Paulo contava com a realidade dos dons na igreja até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 1:7. Então, os dons espirituais não se ativeram apenas à época apostólica, mas é para nós, para os nossos filhos e para todos que estão distantes. Isso nós temos registrado na própria Bíblia. Não é só para aquela época. A atualidade dos dons espirituais é uma realidade nos tempos odiernos. Então, através dessa lição, nesse subponto 1, nós vamos constatar o comentarista reafirmando através das referências bíblicas que os dons não podem ser vistos como o movimento cessacionismo, que entende que os dons espirituais cessaram ou que não estejam disponíveis para a igreja hoje. Subponto 2. Tratando os abusos no uso dos dons. Somente uma leitura superficial do Novo Testamento alimentará a ideia de que o desempenho dos espirituais na época apostólica era perfeita e isento de abuso ou engano. Assim, tendo sempre as Escrituras como nosso fundamento, verificamos que há necessidade de se evitar dois extremos: considerar qualquer abuso no uso dos dons como atestado de que tudo é falso e engano, ou considerar como infalível a manifestação dos dons espirituais e assim resistir à instrução e à correção. Não, precisamos entender e não nos posicionar nos dois extremos, nem no polo norte nem no polo sul. Precisamos nos submeter à correção, à compreensão, ao estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus é que serve de parâmetro, de base, porque muitos enganos e muitos exageros são efetivados no nosso meio quanto aos dons espirituais, e nós precisamos de entender na ótica da palavra de Deus. No último subponto, outros esquecimentos. Paulo inicia a instrução acerca dos dons espirituais, enfatizando o senhorio de Cristo, 1 Coríntios 12:3. Assim,
o exército dos dons não pode ser adverso a Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Em Efésios 4:8 diz que ele deu. A Trindade está envolvida nas manifestações espirituais. 1 Coríntios 12, de 4 a 5. Logo, não há contradição nas genuínas manifestações espirituais, mas harmonia. A igreja deve refletir esta harmonia. Então, Paulo, ele já inicia aí a sua carta de Coríntios, ou a sua instrução, colocando Cristo como centro. Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. E a igreja precisa estar debaixo do seu senhorio. Todos nós que exercitamos os dons espirituais precisamos compreender que o Senhor exerce o senhorio sobre nossa vida e nós precisamos estar debaixo da sua autoridade. É Ele quem dá. Os dons são dons do Espírito, e a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalham em harmonia, dando-nos na coinonia dos salvos os dons espirituais dentro de um princípio de harmonia. Então, meus queridos irmãos, a concessão dos dons espirituais à igreja faz parte do propósito de Deus em capacitar e equipar os membros para realizar a sua obra. O Senhor nos dá os dons espirituais no intuito de que possamos desenvolver a sua obra, capacitar para serviço visando a edificação e aperfeiçoamento do corpo, para que Deus seja glorificado. Não somos nós que vamos ser glorificados, mas Deus. Procurar e abundar neles. 1 Coríntios 14 e 12. Então precisamos ter os dons do Espírito para o bem-estar da igreja e para nós termos a capacitação de poder fazer a obra do Senhor. E a exaltação é para o Senhor. Deixo aqui o questionário. Que Deus nos abençoe.